Olá, meu amigo, minha amiga. Como eu sempre conversei junto com vocês aqui no nosso Portal do José, na medida em que a organização criminosa, a Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, o inelegível, fosse arremessada para o lixo da história e essa gente começasse a prestar contas com a justiça e fossem encarcerados paulatinamente, nós teríamos mais espaços aqui no nosso país para olharmos para a nossa realidade concreta. Isso está começando a acontecer com muitas coisas positivas acontecendo aqui e, inesperadamente, coisas positivas acontecendo fora do nosso país. Isso tudo está fazendo com que esse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista entre em verdadeiro pânico. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que falam mais do que qualquer tipo de análise. O que é que está acontecendo com essas criaturas? Elas estão descontroladas. Como diz uma musiquinha antiga aqui dos jovens cariocas do funk, né? Elas estão descontroladas, elas estão descontroladas. E esse descontrole hoje ficou evidente com uma matéria que eu vou mostrar aqui para vocês, dando conta que o clã Bolsonaro está numa cisânia total. O Bolsonaro, preocupado com a cadeia, está vendo que o filho está enfiando o pé na jaca e está afundando ainda mais o Bolsonaro na cadeia. E quem está lá fora, a figura do 03, também está se encalacrando bastante. Ele não tem como mais escapar de uma cadeia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou mostrar aqui cenas muito interessantes, mas é sempre fundamental convidar você, que não é inscrito aqui no nosso portal ainda, em primeiro lugar, para se inscrever aqui conosco. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, participe aqui do nosso chat. São formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal de cortes. Isso ajuda a gente a chegar ainda mais longe, tá bom? E chegando mais longe, estamos. Quero agradecer a todos vocês que votaram aqui no nosso Portal do José. Chegamos em primeiro lugar nessa fase da premiação do IBEST, que é uma premiação muito legal, ela não envolve nenhum recurso financeiro, mas ela dá mais prestígio a espaços que se envolvem com as discussões políticas aqui no nosso país, nas redes sociais de um modo geral. Então nós estamos em primeiro lugar, já classificado para finalíssima, na categoria influenciador de política aqui na internet, e estou disputando também na categoria jornalista influenciador. Então, vou colocar sempre o link em primeiro lugar, porque é muito legal estar lá entre os grandes canais que formam opinião aqui no nosso país e estar ali com as pessoas que mexem com a internet, né? Então, vamos seguir em frente. Gente, os principais jornais do nosso país estão falando do que foi ontem o massacre, né, da Serra Elétrica, ou seja, o Senado Federal sepultou, massacrou a PEC da bandidagem, depois das manifestações que nós fizemos juntos, né, nesse domingão, que foi muito legal, foram muito legais, porque isso motivou ainda mais as pessoas a quererem ir para as ruas, porque nós vimos que a coisa funciona, nós estávamos com saudades, né, de ver pessoas que comungam com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos juntas nas avenidas, pelas ruas, e isso faz com que, numa próxima, tenhamos muito mais pessoas. Então, foi um bom começo esse tipo de vitória que nós tivemos ontem. Aqui no nosso portal, na nossa transmissão, passaram mais de 300 mil pessoas. Então, vocês vejam só como é que a gente está cobrindo alguns fatos assim, de uma maneira muito conectada com o sentimento das pessoas. Isso é muito legal. Bom, lá fora o que está acontecendo é isso aqui, coisas que conectam o Brasil e os assuntos externos. Lula usa tática de aproximação com Trump, mas não vai de peito aberto para a reunião, diz especialista. É claro, o Lula, depois das experiências todas que o mundo viu, de Trump tratando alguns chefes de Estado, ele não vai chegar lá desguarnecido. Aliás, ele comentou isso em entrevistas que ele deu ontem, né? Salientando que ele vai fazer 80 anos e que o Trump vai fazer 80 anos também. O Lula até brincou que é alguns meses mais velho que o Trump. Então eles vão ter que se respeitar. Muitas pessoas subestimam o Lula. Gente, o Lula subestimam nesse tipo de encontro que ele poderia ter com o Trump, que certamente terá, mesmo que pela internet, ou por telefone, videoconferência, porque o Lula, desde muito novo, ele está acostumado a negociar com todo tipo de gente, negociar com o patrão, negociar com o multinacional. Depois que ele foi para a política, negociar com líderes partidários, com todo tipo de deputado, todo tipo de senador, governador, líderes estrangeiros, líderes religiosos. Então, gente,
Não dá para achar que o Lula vai ser engolido pelo Trump, não. E o Trump respeita quem tem essa história, porque ele sabe, ele tem informações sobre o Lula, ele também não vai entrar numa conversa com o Lula sem saber como o Lula. Então ele respeita muito isso. Agora, isso é um desespero total para a extrema-direita que estava apostando que o Trump iria fazer com o Lula, ou poderia fazer com o Lula o que ele fez com o Zelensky, por exemplo. Isso não vai acontecer jamais, posso garantir isso para vocês. Coluna da Amanda Klein, do UOL. Lula volta dos Estados Unidos com bagagem cheia de vitórias. Foi o que aconteceu. As pessoas estavam esperando, né, pelo menos aqui do campo da direita, que poderia acontecer, as influências na nossa economia, tá, enfim. Está tudo estabilizado, o dólar até caiu aqui no Brasil, as bolsas subiram. Lula volta ao Brasil com sentimento de vitória de uma viagem que envolvia riscos. É avaliação geral, gente. Não tem como fugir dessa realidade que nós vimos. Agora, quem vive no universo paralelo viu tudo de forma diferente. Coluna hoje da Mônica Bergamo. Desaprovação à Câmara salta para 70% depois da PEC da blindagem e apoio ao STF sobe pós-Bolsonaro. Então, notícias muito positivas. Nessa coluna, mais à frente, a gente tem esse dado aqui que é muito importante também. O levantamento também mostra que a aproximação do governo petista, aprovação, né, cresceu 7 pontos percentuais, de 43% para 50%, e a desaprovação caiu de 51% para 48%. Isso porque o governo ainda não tem uma comunicação que seja boa, não é que seja ótima, ela não está nem boa, né? Porque, enfim, precisa melhorar muito, porque é um governo que tem muitas entregas, o presidente da República é um ótimo garoto propaganda político, e é uma pessoa que tem que ser mais exposta. Vejam só as aparições de Lula, as entrevistas coletivas, como é que isso rende material positivo, como é que isso levanta uma série de questões. Então, ele precisa entrar mais no combate, né? É o que nós estamos fazendo, nós vamos conseguir isso, gente. Isso vai chegar, o Lula vai ter uma hora que ele vai começar a ter mais interatividade nas redes sociais, graças a isso que a gente faz todos os dias aqui. Lá na extrema-direita é isso aqui, ó. Forte desabafo. A emoção tomou conta de Alan dos Santos. O Alan dos Santos foi lá tentar cercar o Lula, enfim, tentar alguma coisa, enfim, não chegou nem perto, né, a criatura, né, e aí tirou onda, enfim, mas está muito emocionado, ele está muito tristinho com as coisas que estão acontecendo, e aí eu tenho que mostrar para vocês, porque eu pesquiso, eu tenho que entender o que se passa, eu e várias pessoas, nós pesquisamos o que anda acontecendo com a cabecinha dessas criaturas, mas está muito tristinho, está muito abalado, né, vamos pegar um trecho aqui. Por que a gente precisa padecer ainda mais para despertar? Sabe, é algo que me faz chorar às vezes, Lacombe. Eu não consigo segurar as lágrimas. Por que a gente tem que ver um comunista, ditador, discursando na ONU? O comunista ditador que ele está dizendo é o Lula, tá, gente? Só para não perder aqui a linha, né? Agora vocês vejam a cabeça dessas criaturas, né? Como é que eles enxergam. Agora é o seguinte, ele está preocupado com a democracia no mundo. Então, o delírio deles não é um delírio que fica circunscrito às coisas no Brasil, não. Ele foi lá, está querendo salvar o povo chinês. Vamos lá. Vamos ver. Eu queria fazer esse desabafo. Eu queria muito poder estar aqui falando em rede nacional, uma TV enorme na timeline, podendo mostrar para o povo brasileiro o sofrimento dos chineses, que estão aqui com poucos cartazes, tentando libertar 1,4 bilhão de pessoas que ainda sofrem no regime comunista chinês. E que a gente um negócio, né? não precisa chegar nesse ponto. É um negócio impressionante, né? Então, tem manifestação lá em Nova York para libertar 1 bilhão e 400 milhões de chineses, né, que estão vivendo a opressão, só que eles não acordaram ainda, né? Você imagina só, gente, massacrar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas é um negócio muito fácil, não, né? Apenas na cabeça dessas criaturas. Agora, vejam só como é que está virado no Girai o Malafaia, depois de tantas manifestações. Aliás, senhor Mala, vai fazer mais manifestação a favor da PEC da blindagem? O senhor ficou mudinho, né? O senhor não falou da PEC da blindagem para salvar vagabundo, salvar criminoso, né? O senhor está se fazendo desentendido. Mas o senhor está com o passaporte apreendido, o senhor não pode sair do Brasil, né? E a vida do senhor ainda não está completamente liberada, não, porque embora o Dudu Bananinha e o Paulo Figueiredo estejam sendo denunciados pela PGR, o inquérito não está concluído, o inquérito que o senhor está envolvido, e Bolsonaro. Então, isso está levantando algumas questões. Será que o Bolsonaro vai sair, vai ter a flexibilização? Não.
Isso tudo ainda está num ambiente nebuloso. Mas é uma névoa, esse ambiente nebuloso, que o senhor está batendo cabeça, né? O senhor está num desespero total. Vamos ver aqui um trechinho? Vamos lá. Na América, meus cadernos teológicos aprendidos, eu estou impedido, tem uma conferência lá. Além de ser perseguição política, é perseguição religiosa. Sim, eu estou sendo cerceado na minha atividade e no meu material, que é minha ferramenta. Que país é esse? Que justiça é essa? Pura perseguição política e religiosa. Mas eu vou dizer para você, ditador da toga, Alexandre de Moraes, não tenho medo de você e você não me intimida. Você não vai me calar, pode me prender, mas eu vou declarar em nome de Jesus. Sua vez vai chegar. Ou você vai cair pela justiça dos homens ou pela justiça de Deus. Tá nervoso, hein? Tá virado no giraia. Rapaz, o que está acontecendo com a criatura, hein? Elas estão descontroladas. Eduardo Bolsonaro diz que fala de Trump sobre Lula e Brasil mostra a genialidade do americano como negociador. Vai negociar o quê, bananinha? Trump já está sabendo que façam o que fizerem, a cadeia do Bolsonaro não vai ser modificada em função de pressão externa. As coisas internas aqui, elas estão caminhando, inclusive, de uma maneira muito ruim para vocês, né? Dudu Bananinha reclamou a PEC que o Senado enterrou, tentava criar mecanismos de proteção contra o regime de exceção. Conversa para gente perturbada da cabeça, né? E está reclamando aqui que os senadores não garantiram a impunidade dele e do papai. Meu amigo, a tua hora vai chegar. Escreva o que eu estou falando. Vai chegar. Você não tem por onde correr. Daqui a pouco vai ser condenado, não vai poder ir para a Europa, vai ter que ficar nos Estados Unidos, vai ter que ficar rezando para o Trump ter vida eterna, ficar várias vezes no poder, colocar o povo dele no poder, porque se os democratas ganharem, o senhor vai ganhar um passaporte de volta aqui para o Brasil para ficar encalacrado. Isso está sendo percebido dentro do clã que está agora num problema, numa cisânia, né? A coluna da Bela Megali está dando conta que Bolsonaro mostra insatisfação com ações de Eduardo e manda recado ao filho. Jair Bolsonaro externou a aliados que o visitaram recentemente sua insatisfação com as manifestações públicas de Eduardo Bolsonaro. Segundo relatos feitos à coluna, o ex-presidente avalia que o filho está falando muito e que cada vez que se pronuncia prejudica mais o pai. Ele está pouco se lixando com o pai nessa altura do campeonato, né? Porque ele está afundando o pai, tipo, ele estica a corda e o pai entra mais pelo cano. Estica a corda e o pai entra mais pelo cano. Só que agora também ele está colocando a corda ao redor do pescoço dele. Ele não vai ter para onde fugir não, gente. Podem escrever isso aí. Vai terminar na cadeia também. E aí eu quero compartilhar com vocês o episódio que aconteceu em meio a tudo isso ontem na Comissão de Agricultura da Câmara, porque os deputados bolsonaristas tentaram encurralar o Haddad lá. E o Haddad na classe deu muita sapatada, que essa gente está agora tentando encontrar até agora o rumo de casa. Isso mostra para a gente como seria importante o presidente Lula estar falando dos mesmos temas que Haddad está falando, para esclarecer coisas que até a gente do campo progressista não sabem, né? Vamos pegar aqui um trecho aqui. Primeira agressão. O Brasil tá falido, já está falido. Em breve nós vamos ter um colapso. Agora estão roubando de idosos também. Eu quero saber qual é o programa que Vossa Excelência tem para tirar o Brasil do caos, que o Bolsonaro entregou com 56 bilhões de... Aí veio com essa presepada. O cara com essa pinta aí, né? Não precisa falar muita coisa. E o Haddad deu uma massacrada, gente. Eu vou colocar um trecho aqui, vamos lá. Porque vai revelar um esquema de crime organizado que também, quando revelado na sua inteireza, vai demonstrar quem efetivamente rouba o Brasil. Não vai demorar muito, deputado. Sobre taxação, a maior vagabundagem que foi feita nesse país, que esse taxa de maneira cruel, é não corrigir a tabela do imposto de renda. Quando você não corrige a tabela do imposto de renda, você põe milhões de brasileiros para dentro do imposto de renda. Ou seja, durante 4 anos, como não teve reajuste da correção do imposto de renda, isso aí feito de propósito, o Paulo Guedes falava disso. Era uma forma de roubar mais o brasileiro, pegar as pessoas que estavam ganhando melhoria de salário e entravam na faixa de tributação de imposto de renda e eram mais tributadas. Bom, Bolsonaro ficou 4 anos sem corrigir a tabela do imposto de renda e sem dar R$1 acima da inflação para o salário mínimo. Essa é a maior taxação que se pode fazer. Agora, taxar Bet, super rico e banco, para isentar quem o Bolsonaro cobrou, isso só pode usar o apelido à vontade. Nós vamos começar a taxar Bet, a taxar banco, a taxar bilionário que não paga imposto, porque é assim que se busca a justiça tributária. Por seu conhecimento, nós estamos num dos países mais desiguais do mundo. E vocês colocaram 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. Passando fome, deputado. Vocês estão aqui numa comissão de agricultura
e não tem vergonha de participar de um governo que fez 33 milhões de pessoas, 15% da população passar fome. Matou 700 mil pessoas. 700 mil pessoas que não foram vacinadas a tempo, porque o presidente da República não queria comprar vacina da Pfizer. Não respondeu a um e-mail da Pfizer. Não foi diligente. Cortou dinheiro da saúde, cortou dinheiro da educação, cortou o Bolsa Família antes de vacinar as pessoas, o auxílio, antes de vacinar as pessoas. As pessoas saíram de casa para ganhar o sustento sem estarem vacinadas. O país teve 700 mil mortes. Se ouvimos falar da grande economia do país, cresceu 1,5% ao ano. Foi o pior resultado fiscal da pandemia no mundo. A pior gestão sanitária do mundo. O que se gastou e o que se poupou de vidas, a discrepância é enorme. Enorme. Gente, foi muito interessante. Eu vou colocar outros trechos aí nos nossos próximos encontros, porque vale a pena, né? Por enquanto eu vou ficando por aqui, tem muita coisa acontecendo hoje, a gente volta mais tarde, e lembrando que sexta-feira, 10 horas da manhã, tem uma live muito interessante aqui no nosso portal, né? Até mais tarde, espero você. Tchau!